Muito obrigado a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os trabalhadores da casa, os encarnados e os desencarnados também. Engraçado, né? Agradecer os trabalhadores desencarnados, né? Eu sempre falo isso quando eu vou nas casas espíritas, apresentar os singelos estudos que eu faço, né? E uma vez eu falei isso e me veio aos ouvidos assim: mas por que você agradece os trabalhadores desencarnados? Nós sabemos se você é grato por esse trabalho ou não, né? E isso é um fato, né? Os espíritos veem o que nós fazemos, percebem coisas que às vezes nós não percebemos. Porém a palestra é outra, né? Hoje vamos falar um pouco sobre embriaguez e espiritismo. A palavra embriaguez, se buscarmos no dicionário, ela tem duas conotações. A mais conhecida, que é se embriagar pelo álcool, né? Por bebidas alcoólicas. E tem a conotação de se embriagar de júbilo, de coisas boas também, né? Porém não é muito usada hoje em dia, né? Quando se fala em embriaguez, já se imagina alguém que, como diz no ditado popular, tá bêbado, charcou o caneco, né? E vamos estudar um pouco sobre isso no dia de hoje. E a palavra espiritismo? De onde vem? Eu gosto muito aquela adotada por Allan Kardec no livro primeiro, O que é o Espiritismo, tá? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Esse livro é o livro recomendado por Allan Kardec como o primeiro a ser estudado das obras básicas de Allan Kardec. Isso está no livro dos médiuns, tá? O primeiro livro que ele recomenda estudarmos é o livro que é o Espiritismo, depois o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns e depois as revistas espíritas de Allan Kardec. Hoje são livros, muitas das vezes, que eu acredito, que eu vejo nas casas espíritas, muito esquecidos. E são livros muito ricos, muito ricos, que fazem nós, né, refletir sobre a vida, sobre o mundo espiritual, sobre esse mundo dos espíritos que nós fazemos partes. Muitas das vezes esquecemos que somos espíritos, né? Mas somos. Todos nós vamos desencarnar um dia. Isso é um fato. E voltar para a nossa pátria. A minha história é essa. Por que eu escolhi esse tema, embriaguez? Porque no passado eu fui uma pessoa que vivia embriagado durante muito tempo. Quando eu era criança, tinha uns 6 anos mais ou menos, meu pai deixava, ele sentava no colo dele, né? E ele sempre deixava eu beber um gole da cerveja que ele bebia, né? E foi assim que começou a dependência química na minha vida, né? Porque eu comecei de pequeno, eu dava aqueles goles e eu fui crescendo, vendo ele beber em minha casa, né? Ele, minha mãe também fazia o uso, só que era pouco. Meu pai era diretor de escola, minha mãe também, meu pai era comerciante também. Isso não atrapalhava ele, porém eu cresci achando normal, nas festas de aniversário, das datas comemorativas, como o Dia das Mães, ou domingos e feriados, sempre a bebida alcoólica estar dentro da minha casa. E hoje eu trabalhando com dependentes químicos,
eu percebo que a grande maioria viveu algo parecido com o que eu vivi. A bebida sempre esteve dentro das casas deles, e sempre teve alguém, como pai, como mãe, como tio, avós, que ele via essas pessoas bebendo, nem que fosse pouco, nem que fosse durante o final de semana, nem que fosse nas datas comemorativas. E como que o ser humano aprende? Através do exemplo. É o exemplo. Quantos livros Jesus Cristo escreveu? Nenhum. Mas ele praticou o amor em todos os seus gestos e todas as suas palavras. E por isso a sua mensagem perdura até hoje. Pela prática, pela elevação das suas palavras. E o exemplo nosso começa dentro de casa. Então, logo cedo, eu passei a fazer uso da bebida alcoólica. Com 14 anos, eu experimentei a maconha e gostei. Aí passei para outra droga, fui até conhecer o crack. Cheguei a vender droga na minha vida, fiz faculdade, estudei, né? Mas para usar eu vendia, me envolvi com roubos, enfim, vivi naquela vida à margem da sociedade, que tudo começou por aquela bebida. E a maioria dos casos que você vê de dependência química hoje começam através da bebida. E é por isso que eu trago no dia de hoje esse estudo, para a gente entender: será que o Espiritismo é a favor da bebida alcoólica? O que ela causa em nosso cérebro, em nosso corpo e em nosso espírito? Eu vou passar um vídeo agora para a gente aprender um pouco sobre como os efeitos da bebida fazem em nosso cérebro. O álcool abrange diferentes compostos químicos, tais como o metanol e o propanol. O tipo de álcool mais comum de ser encontrado nas bebidas alcoólicas é o etanol, e é dele que vamos falar hoje toda vez que usarmos os termos álcool e etanol. Na natureza, o etanol resulta da fermentação do açúcar. Essa fermentação é feita por fungos conhecidos como leveduras, que consomem o açúcar e, nesse processo, acabam gerando etanol e dióxido de carbono. Já faz tempo que as pessoas aprenderam a usar a fermentação para produzir bebidas alcoólicas e de lá para cá, muita gente já ficou bêbada nesse mundão. O etanol presente em uma bebida alcoólica que você ingeriu é entendido pelo seu corpo como um veneno do qual ele precisa se livrar. Para eliminar o etanol do corpo, o fígado precisa quebrar o etanol em partes menores. Para isso, ele libera uma enzima que converte o etanol em acetaldeído e outra enzima que converte o acetaldeído em acetato. Se você estiver bebendo pouco, o seu fígado provavelmente conseguirá manter um nível baixo de etanol no seu sangue. Mas se você beber muito, ele não vai conseguir te acompanhar. O excesso de etanol que o seu fígado não conseguir quebrar vai para sua corrente sanguínea e depois vai parar no seu cérebro. Chegando lá, o etanol vai ter vários efeitos, como ativar o sistema de recompensa do cérebro, estimular a liberação de dopamina e alterar a comunicação entre os neurônios. Uma das coisas que o etanol faz é interferir com a ação de neurotransmissores como o GABA e o glutamato. O GABA reduz a quantidade de sinais enviados entre os neurônios, enquanto o glutamato aumenta. O etanol tende a aumentar os efeitos do GABA e reduzir os efeitos do glutamato no cérebro. O resultado disso é que tudo fica mais devagar no cérebro, porque o etanol acaba reduzindo a troca de sinais entre os neurônios. É daí que surgem os efeitos mais famosos das bebidas alcoólicas. Por exemplo, a redução na troca de sinais no cerebelo reduz a coordenação motora. Já a atividade mais lenta no córtex pré-frontal e no sistema límbico, junto com a liberação de dopamina, diminui o autocontrole, a inibição social e aumenta a propensão de fazer coisas das quais você vai se arrepender no dia seguinte.
A menor atividade no hipocampo diminui a sua capacidade de formar novas memórias e recuperá-las depois. O etanol também inibe a liberação de vasopressina pela hipófise. A vasopressina é um hormônio produzido no hipotálamo e secretado pela hipófise que estimula os rins a conservarem água no corpo para evitar a desidratação. Como ela é inibida pelo álcool, você fica com muito mais vontade de fazer xixi e muito mais desidratado também. Se você continuar bebendo, a tendência é que cada vez mais o seu corpo se desidrate e a sua ressaca vai ser cada vez pior. Na tentativa de se hidratar, o seu corpo pode tentar roubar um pouco de água do seu cérebro e isso pode te levar às famosas dores de cabeça que acompanham a ressaca. Diferentes fatores vão determinar a rapidez e a intensidade dos efeitos de curto prazo do álcool em uma pessoa. O fato da pessoa ter menos músculos no corpo, estar sem comer por mais tempo e consumir uma bebida com maior teor alcoólico tendem a piorar mais rapidamente a coordenação motora e o autocontrole, por exemplo. Algumas pesquisas indicam que o consumo moderado de álcool pode trazer benefícios como menor chance de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2 e pedras na vesícula biliar. Já outras pesquisas também mostram que mesmo o consumo moderado pode se relacionar com maior declínio cognitivo e prejuízos neurais em áreas como o hipocampo. O consumo abusivo e frequente de álcool pode trazer vários prejuízos mais graves. A cirrose hepática é uma condição que pode resultar de danos no fígado ocasionados por anos de consumo abusivo de álcool. Em casos extremos, a cirrose pode levar o fígado a parar de funcionar de tão sobrecarregado que ele foi e a morte da pessoa. Outros possíveis prejuízos são a gastrite, as úlceras e a pancreatite. Há também uma maior chance de desenvolver certos tipos de câncer, como câncer de esôfago, de estômago e da boca. O transtorno por uso do álcool, normalmente conhecido como alcoolismo, envolve um uso frequente de álcool que acarreta em dificuldades na vida da pessoa e sofrimento. Essa pessoa consome com frequência mais álcool do que planejava e tem dificuldade de controlar o quanto bebe, mesmo quando isso lhe causa prejuízos. A pessoa se esforça para consumir álcool, mesmo sabendo que isso pode piorar a sua situação, colocá-la em risco ou dificultar o alcance de metas importantes na sua vida. Outros sinais que a pessoa tende a exibir são a tolerância, a fissura e a abstinência. Já explicamos cada um desses conceitos em outro vídeo. Esse transtorno também costuma impactar outras pessoas, já que ele leva muitas vezes a pessoa à violência, acidentes, prejuízos profissionais, financeiros e nos relacionamentos. Um dos efeitos mais extremos do álcool no cérebro é o desenvolvimento do transtorno neurocognitivo induzido por álcool, também conhecido como Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Essa é uma condição na qual várias regiões do cérebro se danificam e a pessoa passa a vivenciar graves dificuldades na memória, visão ou movimento. O etanol é vastamente consumido ao redor do mundo. O seu consumo reduzido pode facilitar a interação social e talvez até beneficiar a saúde em alguns aspectos, mas o seu consumo abusivo e frequente tende a representar um fator de risco para a saúde das pessoas, especialmente quando seu consumo se inicia na infância ou adolescência. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer, conheça nossas campanhas no Patreon e no Apoia-se. Descubra como pode ganhar ilustrações e ficar por dentro dos bastidores do canal enquanto nos ajuda a levar a ciência para mais gente. Bom, é isso aí, gente, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, né, é que nessa época da minha adicção ativa, né, do meu uso ativo de álcool e outras drogas, né, eu me meti em muitas brigas, né? E uma delas eu fui preso, isso em 2004, por tentativa de homicídio, né? E falar isso abertamente em uma palestra pública, para mim é um alívio muito grande, né? Porque esse meu passado, né, ele foi modificado, sabe? Um dia que eu não via mais caminhos, saídas para isso, né, eu decidi pedir ajuda para o meu pai, né? E eu fui internado em uma casa
chamada Horto de Deus de Taquaritinga, aonde eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita, né? E a partir daquele momento em que eu conheci o Espiritismo, a minha vida começou a mudar, começou a caminhar para frente. Ao invés de ouvir vozes que eu sempre ouvia, de sentir espíritos obsessores comigo, que eu percebia e sabia que haviam comigo, espíritos que na qual são nossos irmãos e que eu atraía pela minha atitude, né? São nossos irmãos e eu atraía pelas minhas atitudes. Olha só que legal, né? Não são os obsessores que nos fazem mal, mas nós o atraímos, né? Alguém aqui conhece uma pessoa que gosta de futebol e atrás de jogos de hóquei? Não, né? Os espíritos são iguais. Eles vão atrás daquilo que aprecia a eles, né? Então, muitas das vezes, quando eu tenho um vício em mim, os espíritos ao meu redor serão iguais, né? O álcool abrange diferentes compostos químicos. Um deles é o etanol, um dos mais comuns nas bebidas alcoólicas. É por isso que é normal, né? Você ir numa clínica onde ajuda dependentes químicos, numa comunidade terapêutica, né? E você ouvir muitas pessoas, a hora que não tinha como comprar o álcool, dependente do horário que era, a pessoa ir comprar álcool de posto para se utilizar daquilo e ficar bêbada. Fica. É claro que o mal causado é bem maior do que aquele álcool que está lá na pinga e nos outros destilados, na cerveja, né? Porém, é um álcool. O etanol ingerido em uma bebida alcoólica é entendido pelo seu corpo como um veneno que ele precisa se livrar. Essas frases eu peguei daquele vídeo que nós acabamos de assistir, né? Então, para que ingerir um veneno dentro do nosso corpo? Se você beber pouco, seu fígado conseguirá manter um nível baixo de etanol em seu sangue. Porém, se você beber muito, ele não vai te acompanhar. O excesso de etanol que seu fígado não conseguir quebrar, vai para a sua corrente sanguínea. O excesso de álcool altera a comunicação entre os neurônios, por isso tudo fica mais devagar. Gente, alguém já ouviu aí na televisão que uma pessoa embriagada matou a esposa? Que a pessoa chega embriagada e bate na esposa? Ou que por causa de uma briga de bar matou o outro? Ou que por causa do álcool, ingeriu álcool, foi dirigir e atropelou outro ou causou um grande acidente? O álcool hoje, devido a essas situações, é considerada a droga que mais mata no mundo. Mata mais do que o crack e a heroína juntos. E é uma droga legalizada. Nós vivemos numa cultura alcoolista. É comum hoje você ver pessoas bebendo na rua, nas casas, né? Mas é isso o que ele faz em nosso corpo. É isso que ele faz em nossa sociedade. Existem 5 tipos de mundo no universo que o Espiritismo nos apresenta. O primeiro é o primitivo. O segundo é o prova de expiações, que é o mundo onde nós vivemos, tá? Só que estamos passando para um mundo de regeneração, tá? Será que no mundo de regeneração, onde a dor e as misérias, né, não são tão abrangentes como a terra, no mundo de provas de expiações, né? Será que lá é necessário o uso de bebidas alcoólicas? Uma bebida, né, que é considerada pela ciência como depressora do sistema nervoso central, ou seja, ela te deprime, ela inibe, você não raciocina normalmente quando está sob o uso do álcool.
E o que é se embriagar? Tem pessoa que se embriaga com uma latinha, tem pessoas que precisam um pouco mais, né? Para quê? É uma fuga. Existem pessoas que precisam, eu só bebo no final de semana, mas ela precisa do álcool para se divertir. Por quê? Já se tornou um hábito, né? Fugir daquela realidade do momento, esquecer os problemas do momento, sendo que são os problemas, né? Os desafios da vida que nos elevam, são eles que nos fazem superar, né, as nossas mazelas. Tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo chamada a paciência. A primeira frase é assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E a maioria das pessoas que procuram a saída no álcool ou até em outras drogas é porque não suportam a dor que estão passando naquele momento. A desidratação pela frequência de ir ao banheiro devido ao uso do álcool e à coordenação motora. Consumo moderado tem até uns benefícios, só que, como nós estamos vendo, os malefícios são muito maiores do que os benefícios. Agora a gente vai para a Revista Espírita de Allan Kardec. A palavra embriaguez é usada em algumas partes das obras de Allan Kardec. E vejamos como que elas são usadas. Na Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, abril de 1858, variedades, Os Loucos pelo Espiritismo. Determinado jornal da época relata que várias pessoas já haviam sido internadas em manicômios por causa do Espiritismo. Olha só, a perseguição que Kardec sofreu na época. Allan Kardec assevera que a crença no diabo não é algo que causa alienação e que é preciso averiguar se essas pessoas foram mesmo alienadas pelo Espiritismo, pois o jornal não apresentou provas. É isso que o Espiritismo é. Em uma parte da codificação, Allan Kardec fala assim, é preferível renunciar 10 verdades do que assumir uma mentira. Então, se alguém falar, espírito tal falou isso, independente de quem seja o médium e de quem seja o espírito, avalie a mensagem, o que está escrito, se faz sentido ou se não faz sentido. Porque, como está no livro dos médiuns, existem muitos espíritos que, sob as palavras de caridade, de amor, de bondade, na verdade, aquelas mensagens que têm essas palavras, muitas delas têm um teor falso, imbuído ali no meio. E só quem estuda as obras de Allan Kardec sabe identificar, separar o joio do trigo. E existe muitos livros com coisas muito boas, mas no meio daquele livro tem informações falsas. E é aí que nós caímos no erro. É aí que nós deixamos obras que não são espíritas serem chamadas de obras espíritas. Em contraposição, temos uma outra notícia de outro jornal que diz: há um curioso documento estatístico das funestas consequências a que entre os ingleses arrasta o hábito da intemperança e das bebidas fortes. A intemperança e das bebidas fortes são duas coisas correlacionadas. Os desafios da vida estão correlacionados muitas das vezes com a bebida, né? Por quê? Fuga da realidade. De cada 100 indivíduos entrados no hospital de alienados de Hanwell, acredito que seja esse o nome, né? Eu não falo inglês. Há 72 cuja alienação mental deve ser atribuída à embriaguez. E lembrando, né,
que existe uma multidão de testemunhas à nossa volta, como diz Allan Kardec, né? Se eu tenho o hábito de frequentar lugares lúgubres, né? Onde rolam drogas, bebidas alcoólicas, enfim, aonde é que seja, companhias espirituais iguais vão ter ali. Outro caso, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1863, março, François Simon Louvet-Doivre. Acredito que seja assim que fala, também não falo francês, gente. Um espírito suicida relata os sofrimentos que passa no mundo dos espíritos, devido a não suportar as agruras que passavam pela terra, o mesmo se jogou no álcool, para esquecer dos problemas. Allan Kardec não tinha os estudos científicos sobre o álcool que nós temos nessa época, mas ele já sabia que era por causa dos problemas, das dificuldades, que as pessoas se jogavam no álcool. Ele mesmo se suicidou pulando de uma ponte. Ele se vê constantemente caindo e se chocando com as pedras há 6 anos. É claro, né, gente? O tempo é relativo, tá? O que são 6 anos? O que são 3 horas? Eu tenho certeza que tem pessoas sentadas aqui que a hora que eu terminar vai falar: meu Deus, parece que faz 3 horas que esse rapaz está falando aí, 3, 4 horas, parece que não termina. Agora tem pessoas que a hora que eu terminar vai falar: nossa, começou agora, já terminou? Por quê? Tempo é relativo, nós fazemos ele, não é mesmo? Esses 6 anos, às vezes, para esse espírito, pode ter sido 16 ou mais, não é? Ou menos, não sabemos dizer. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1865, maio, Variedades, o fumo e a loucura. Ele diminuirá igualmente o número dos casos ocasionados pelos excessos e abuso de bebidas alcoólicas, mas não impedirá a febre ardente, acompanhada de delírio e muitas outras causas de distúrbios da razão. Distúrbios da razão. O álcool não te deixa raciocinar corretamente. Ele tira o seu senso crítico. Todo mundo sabe, né? É de conhecimento. É um conhecimento empírico, né? Que quando as pessoas bebem, elas falam coisas que não queriam falar, ou falam, como dizem, a verdade muitas das vezes, né? Por quê? Ele inibe esse senso. Kardec, mas ao lado das causas materiais, há causas morais. É contra estas que os espíritas têm um poderoso preservativo em suas crenças. Se, pois, um dia for possível ter uma estatística exata, conscienciosa, feita sem prevenções dos causas de loucura, por causas morais, ver-se-á incontestavelmente o número diminuir com o desenvolvimento do espiritismo. Ou seja, com o desenvolvimento do espiritismo, a causa de alcoolismo, de embriaguez e dessas outras drogas que existem por aí vão se diminuindo. E como eu falei da minha vida, que eu comecei a mudar depois que conheci uma casa espírita, uma casa de recuperação, onde tinha uma pessoa que tinha passado pelo alcoolismo e pelo uso de droga e decidiu deixar o seu emprego. No caso ele chama-se Leonildo, né? Ele morreu em 2011, né? Ele era um empresário lá de São Paulo, né? E deixou tudo para trabalhar com dependentes químicos. Ele se internou em Campinas e depois foi para Taquaritinga, né? E é uma pessoa que sofreu muito também para ajudar essas pessoas. Por quê? Na época não existia muitos estudos também. Então, o alcoolista, o dependente químico, ele era considerado vagabundo, ladrão, bêbado, né? Como diz o outro. Uma pessoa que não merecia ajuda, né?
Mas não é assim que Jesus pensa. Não é assim que o Espiritismo pensa. A humildade e a caridade são as bases do Espiritismo, porque são as bases do Evangelho de Jesus. Se estudamos o Evangelho, sabemos que a humildade e a caridade são a base dele. Porém, não devemos só basear as obras espíritas, o Espiritismo, só no Evangelho, e sim em todas as 23 obras de Allan Kardec, que são muito ricas, tem muitas informações. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, maio, 1866, Palestras de Além Túmulo. Conta a história de um pai que, por uma desilusão amorosa, se entregou à bebida e se suicidou. Isso acontece no dia de hoje, gente? Muito comum até hoje, né? Isso no século XIX, hein, ó. E eles evocaram esse pai, tá? E receberam ele. Pergunta: em que situação vós encontrastes como espírito após a morte? Resposta: a princípio não me julgava morto, bebia sem cessar, via Antoniette, que era a mulher que ele amava, né? Que queria alcançar, mas que me fugia. Depois procurava meus filhos que eu amava, despeito de tudo e que minha mulher não me queria dar. Então eu me revoltava, reconhecendo o meu nada e a minha impotência. E Deus me concedeu a velar por meu filho Jean, que jamais morreu por acidente, porque sempre e em toda parte eu o salvo de uma morte violenta. Observação: com efeito, o senhor Jean escapou muitas vezes, como por milagre, de perigos iminentes. Escapou de afogar-se, de ser queimado, de ser esmagado nas engrenagens de uma máquina, de explodir como uma máquina a vapor. Na sua juventude foi enforcado por acidente, e sempre um socorro inesperado o salvou no momento mais crítico, o que é devido ao que parece a vigilância exercida por seu pai. Amigos, é muito comum a pessoa morrer, como foi o caso dele, por suicídio, por embriaguez ou acidente de carro, enfim, e se vê do lado de lá, e vê a mulher, vê os filhos, muitas das vezes sofrendo por isso, e é claro que ele sofre junto, principalmente se o filho escolheu o mesmo destino que o dele, coisa que é muito comum. Como eu falei no começo, o exemplo. Meu pai bebia, muitas das vezes o filho vai seguir o exemplo que o pai tinha, né? Nós, seres humanos, temos a tendência de julgar, de condenar, né, as pessoas. Por exemplo, um tipo de ato que é muito condenado pela nossa sociedade. E não é certo, claro, né? Mas é um ser humano. Com um pedófilo, muitas das vezes. É muito comum um pedófilo, uma pessoa ou um estuprador, ele ter passado pelo que ele fez quando criança, quando bebê, quando jovem. E aí a tendência quando ele cresce é fazer o mesmo. Só que quando acontece ele quando criança, todo mundo fica com dó da criança. Ai, coitadinho, vamos ajudar, vamos fazer isso, né? E tem mesmo, tá certo. Só que o que cometeu não precisa de ajuda também? Só que aí essa criança cresce e começa a praticar o que aconteceu com ela. E o que nós fazemos? Tem que morrer. Você pode entrar nas redes sociais e ver uma notícia dessa. Olha o que as pessoas falam. Tem que pegar, tem que fazer isso. Tem que fazer o mesmo que ele fez com os outros. É verdade ou mentira o que eu estou dizendo? Entende? Aquilo é um espírito em estado de progresso. Uma hora ele vai aprender que aquilo que ele fez foi errado. O que aconteceu com ele era para ele ter paciência, resignação, entendimento. Talvez não era resgate do passado, porque nós também, outro erro de nós espíritas é achar que tudo é um resgate do passado. Aconteceu isso comigo porque no passado eu fui ruim, com certeza. Às vezes não.
Às vezes antes de nascer você escolheu uma prova para aumentar a sua resignação, a sua aceitação da alma. A pergunta 769 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Olha a resposta dos Espíritos: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. O insulamento, lembrando, né, é como se fosse o isolamento da vida. Muitas pessoas falam: eu vou ficar aqui só nesse quarto aqui orando, sendo que ela tem condições de ir fazer o bem, de se melhorar, de ter uma vida em conjunto, porque nós vivemos em sociedade, nascemos para isso. E essas são as provas da vida, muitas das vezes, né? Qual que é a dificuldade do ser humano? É conviver com o ser humano, muitas das vezes. Quem aqui não tem ou nunca teve um parente difícil, ou alguém que no seu trabalho, no seu serviço não se dá muito bem, não é? O segundo mandamento das leis de Deus, que Jesus trouxe para nós, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O terceiro mandamento, que já veio com o Espírito de verdade, que era o Jesus Cristo aqui na terra, já nos diz: amai-vos. E o amai-vos já engloba amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o segundo é instruí-vos, a instrução. A instrução sem o amor muitas das vezes não é nada. Alguém aqui por acaso já viu colocarem qualquer pessoa para ser um professor de matemática, ou de filosofia, ou de inglês? A pessoa precisa estudar, se formar para isso, se qualificar para isso. E o Espiritismo não é diferente. Temos que estudá-lo, temos que começar a praticá-lo, para podermos levar um pouco da mensagem espírita, a mensagem de Kardec, que ele mesmo sempre alegava: a obra não é minha, a obra é dos espíritos. Humildemente, né? Ele alegava isso. Gente, eu vou passar um único vídeo, o final, né? Um único vídeo, né? De encerramento, que fala sobre a obsessão, né? E como a obsessão, como os espíritos podem nos conduzirmos a fazer o uso de bebidas alcoólicas. Fala aí, seus insuportáveis! Tudo bom? Eu sou Emília Vasquez e só lamento informar: você acaba de entrar no blog da Obsessora. Roda a vinheta! Primeiro de tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. E não esquece de clicar aqui nesse sininho, que isso é muito importante. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai saber na hora. Porque encarnado ou desencarnado, o importante é que você não esteja desatualizado. Morou? Morou? Bom, eu quero falar de mim, né, um pouco. Se não me conhece, sou obsessora aqui nova no pedaço, né? A minha vida hoje em dia, quer dizer, minha morte. Como você preferir, vida, morte? Vivo, morto. Vivo. Tem sido atormentar a vida da pessoa que mora nessa casa aqui, né? É o Adriano, ali. Não sei se tá focando. Tá focando. Aquela besta lá atrás. Hoje, ele tá na pele do Adriano, né? Mas na verdade esse foi um bandido, tá? Que acabou com a minha vida. E aí quando eu quis me vingar, ele desencarnou. Quer dizer, eu já estava desencarnada. Aí ele encarnou. Aí ficou desencarna. Quer dizer, ele tá encarnado, mas eu tô de obsessora. Eu sou muito vingativa. A vingança nunca é plena.
Mata a alma e a envenena. E ele tá pensando que eu sou idiota e que eu não sei quem ele é o Eupídio, lá do passado que me matou. Pensa que eu não sei quem você é, não? Hein? Tá pensando que eu nasci ontem? Eu nasci há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí vocês insuportáveis vão me perguntar como que eu, uma desencarnada, consigo ter influência sobre uma pessoa encarnada. É simples, gente. Basta usar esses ingredientes. Lápis e papel na mão. A primeira coisa é a conexão, que a gente tem que entrar na mente deles, saca? Porque aí tudo que a gente falar, eles vão pensar que eles estão pensando e vão reproduzir. Entendeu como é que é? Eu sou uma capetona. Aí, insuportáveis, é só tocar o rebu, encher a cabeça dele de pensamentos ruins, falar um monte de besteira, deixar se sentir humilhado, fraco pra baixo. Isso é muito fácil, é super divertido. Querem ver? Oi, Eupídio, Adriano. Oi? E o teu irmão Almir? Tá devendo dinheiro pra você, esqueceu? Ele pegou dinheiro pra você pra comprar remédio pra filha dele, Flavinha. Não pagou até hoje. E não vai pagar nunca se você não cobrar. Tu conhece o Almir. Tu sabe quem ele é. Almir? Sou eu. Vem cá, quanto é que tu vai me pagar aquela grana? Pronto. Agora essa discussão vai render a noite toda. Sim, porque o irmão já tá devendo dinheiro pra ele e eles vão discutir bastante. Aí no final ele vai tomar uma dose de uísque. Porque ele foi mais com bebida, né? O Adriano bebe. Ele já bebia lá quando ele era Eupídio. Agora ele bebe mais ainda. Ele quer parar de beber, mas a titia aqui não deixa, não. Cadê o garotinho bangaceiro da titia? E para manter o acesso da mente dele aberto, é preciso que ele fique na mesma sintonia que você. Isso é muito importante, não esqueçam, sintonia com sintonia. Senão não funciona a bagaça toda. Entendeu, suportável? Aí, se ele entrar numa dessas de ficar bonzinho, de ajudar o próximo, uma prece, não deixa não. Olha, isso pode atrair espíritos bons e aí vai babar tudo, porque essa gente não presta, entendeu? Tira ele dessa sintonia e volta pra sua, ó, usa criatividade. Eu não sei o que é isso não, mas é criatividade. Outra dica que eu vou te dar tá bom, Almir, tá bom. Foi mal, Almir, foi mal, desculpa. Não sei nem porque que eu tô te ligando pra te cobrar isso. Eu não tô precisando da grana agora. Não, o importante é a Marcinha ficar boa. Tá maluco, meu jovem? Como é que você vai ter certeza que essa história do remédio é verdadeira? Ele tá te fazendo de idiota, tá te fazendo de babacão, panacão. Porque pessoa boazinha tem que sempre ser o panaca da história. Ai, coitadinho, eu sou o panaca da história. O orgulho, gente, ele sempre ajuda. A segunda coisa da nossa lista é mais nada. Acabou. Tudo que você precisa para obsidiar alguém é a conexão. Perdeu a conexão, babá a obsessão. Não, Almir. E é isso aí, insuportáveis! Estamos terminando mais um vídeo. E no próximo eu vou trazer pra vocês diquinhas maravilhosas, coisinhas pra vocês se tornarem um obsessor de sucesso como eu. Agora, desculpa, eu tenho que parar tudo, porque o Adriano tá querendo sair no centro e eu tenho que botar coisa na cabeça dele pra ele esquecer disso, entendeu? Tá lá no quarto o uísque! Falei. Faz tudo que eu mando. E a tag de hoje vai ser responder perguntas insuportáveis. E no próximo vídeo, se você quiser fazer alguma pergunta pra mim, basta colocar aqui embaixo com a hashtag perguntas insuportáveis que você pode ser respondido. E vamos ver qual é a primeira pergunta. Não, eu não vou ver porque eu não tô enxergando. Amigos, a mensagem de hoje era essa, tá? Todos nós podemos suportar as adversidades da vida sem nenhuma fuga, principalmente essas fugas exteriores como o álcool e outras drogas. E para você que tem um parente, um amigo que precisa de ajuda, ou você mesmo que precise de ajuda, tome cuidado. Na internet existe muita coisa boa, mas existe muitos oportunistas também, que só buscam internação ou diversos trabalhos para ajudar, entre aspas, né? Só focando no dinheiro. E existe também boas instituições. Pesquise, busque a procedência dessas pessoas que trabalham com isso. E vamos juntos para que nós possamos erradicar um dia essas substâncias psicoativas, como o álcool, do nosso mundo. Porque eu acredito fielmente que conforme o mundo vai progredindo, conforme nós
vamos progredindo, essas substâncias não são mais necessárias em nossos mundos. Muito obrigado a todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.